Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu faço parte da equipe de conteúdo do Master OAB e eu vim falar para vocês sobre 5 temas que mais caem em direito administrativo na prova da ordem. O quinto tema que mais cai é licitações. Sobre esse tema, você precisa ter em mente o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que fala sobre o dever geral de licitar, e a Lei 8666, que é o diploma normativo que regulamenta esse tema. Um assunto muito importante são as exceções ao dever geral de licitar, que são as hipóteses de contratação direta. Essas hipóteses são subdivididas em dispensas e inexigibilidade. As dispensas são fundadas em razões de interesse público e elas têm um rol taxativo previsto no artigo 24 da Lei 8666. E as hipóteses de inexigibilidade são fundadas numa impossibilidade de concorrência e elas têm um rol exemplificativo previsto no artigo 25 da Lei 8666. Outro ponto muito relevante que você precisa ter em mente acerca desse tema é que as modalidades de licitação são diferentes dos tipos de licitação. As modalidades dizem respeito ao rito da licitação e os tipos dizem respeito a critérios de julgamento. Você não pode se confundir com relação a esses dois conceitos, são coisas diferentes. E o terceiro ponto com relação a esse tema, muito relevante, é que em 2010 teve uma alteração no artigo 3º da Lei 8666 que previu como uma das finalidades da licitação o desenvolvimento nacional sustentável. O quarto tema mais cobrado na primeira fase da prova da ordem é intervenção do Estado na propriedade privada. Com relação a esse tema, você precisa ter em mente a diferença entre intervenções restritivas e intervenções supressivas. As intervenções restritivas, elas suprimem uma das faculdades do domínio, fruição, gozo ou disposição. São modalidades de intervenção restritivas: as limitações administrativas, as servidões administrativas, os tombamentos, as requisições administrativas e as ocupações temporárias. E as intervenções supressivas são as chamadas desapropriações. Esse tema é muito importante. Muito provavelmente vai ter uma questão de desapropriação na sua prova da ordem. As intervenções supressivas, por sua vez, expropriam bem e transferem originariamente para o patrimônio do poder público. Existem hipóteses específicas de desapropriações: as desapropriações por interesse social, as desapropriações por necessidade ou utilidade pública, as desapropriações para fins de reforma agrária, as desapropriações confiscatórias e as desapropriações urbanístico-sancionatórias. Você precisa saber a diferença entre cada uma delas. O terceiro tema mais cobrado na parte de administrativo da primeira fase da prova da ordem é Organização Administrativa da União. Acerca desse tema, você precisa saber a diferença entre administração direta e administração indireta. A administração direta é formada por órgãos diretamente subordinados às pessoas políticas, que são os entes federativos, a exemplo dos ministérios. A administração indireta, por sua vez, é formada por descentralização e compõe-se de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. A esse respeito, você precisa ter em mente o artigo 37 da Constituição Federal e ler obrigatoriamente o título 1 do Decreto 200 de 67. São pessoas jurídicas que compõem a administração indireta: as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Você precisa conhecer cada uma delas. Falando em administração indireta, é muito importante que você saiba a diferença entre desconcentração e descentralização. Descentralização cria pessoas jurídicas e desconcentração é uma divisão interna mediante a criação de órgãos. Acerca desse tema, nós temos também uma novidade legislativa. É que o novo marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019 de 2014, foi alterada em minúcias em 2015 e essas alterações passaram a vigorar em 2016. Você precisa ter conhecimento de cada uma delas. O segundo tema
mais cobrado na parte de direito administrativo é serviços públicos. Acerca desse tema, você precisa conhecer a Lei 8987 de 95. Um ponto muito relevante acerca das concessões é a diferença entre permissões e concessões. Elas ficam no artigo 2º da Lei 8987 de 95. A permissão é um ato administrativo precário que, mediante licitação, transfere ao particular, pessoa física ou jurídica, a prestação de um serviço público. A concessão, por sua vez, é um contrato administrativo que, precedido de licitação, transfere ao particular a execução de serviço público a prazo determinado. Uma forma específica de concessão muito importante são as parcerias público-privadas, que estão regulamentadas na Lei 11.079 de 2004. E em primeiro lugar, disparado, o tema que mais cai na parte de administrativo da prova da ordem é agentes públicos. E acerca desse tema, você precisa ter conhecimento da Lei 8.112 de 90. Essa lei é extremamente importante porque regulamenta diversos aspectos do regime jurídico único dos servidores da União. Dentre eles, o regime disciplinar, as formas de provimento e o processo administrativo disciplinar. Dentre diversos outros pontos, o regime disciplinar é o ponto mais relevante dentro da Lei 8.112 porque é o mais cobrado nessa parte. Ele prevê proibições arroladas no artigo 117 e penalidades específicas para cada tipo de proibição. Elas estão desde o artigo 127 ao artigo 143 da Lei 8.112. São espécies específicas de penalidades: a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo em comissão. É muito importante que você saiba a diferença de cada uma dessas penalidades. Esse tema ainda abrange outros pontos não disciplinados pela Lei 8.112, como os concursos públicos e as formas de agentes públicos. Só que é importante que você tenha conhecimento e domínio dessa lei específica. Então eu trouxe para você os 5 temas mais cobrados em direito administrativo na primeira fase da prova da ordem. Como você viu, ainda existem muitos temas que você precisa dominar. E para isso, você precisa se tornar aluno do Master OAB. Nós temos um curso completo com o professor Julian Barros e uma promoção especial para você aqui no link abaixo na descrição do vídeo. Vem pro Master!